Fala galera, beleza? Eu separei essas aulas de química para o terceiro ano para ajudar vocês a resolver os exercícios do PET. Espero que o vídeo possa esclarecer dúvidas para vocês, né? E eu tô fazendo isso tanto pro terceiro quanto pro primeiro e segundo anos também, né? Tem conteúdo do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, esse vídeo é da primeira semana do PET. Então, separei os tópicos da semana 1, que no PET, matéria é ligações covalentes e geometria molecular. Porém, eu coloquei a teoria do octeto para introduzir as ligações covalentes. Essas fórmulas estruturais é só para introduzir a matéria que vai começar a passar na semana 2, né? Só para adiantar um pouco. E a geometria molecular 3D é uma forma melhor de enxergar o que é uma geometria molecular. Então, teoria do octeto determina que os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar sua camada de valência com 8 elétrons. Então, a teoria do octeto fala que cada elemento tem que ter 8 elétrons para ficarem estáveis. Igual aqui eu tenho cloro do lado esquerdo e cloro do lado direito. O que são elétrons? São essas bolinhas. Então esse cloro, eu tenho quantas bolinhas nesse cloro? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Se a teoria do octeto fala que tem que ser 8, falta quantos para ficar estável? Falta uma só. Por coincidência, tem um outro cloro do outro lado, então eu vou compartilhar com ele. Ou seja, ao mesmo tempo estou recebendo e doando um elétron. Eu estou compartilhando. Então esse cloro vai ficar estável, vai ficar com 8 e esse também. Como eu vou saber que o cloro tem 7 elétrons? Tabela periódica. Só vir na tabela. Cloro, que é o Cl, olha, 7 elétrons, família 7A, 7 em número romanos A. Se não tem esses 7 números romanos, é só olhar o 17 aqui, ó. Termina com 7, 7 elétrons. Toda essa coluna, todos esses elementos têm 7 elétrons. Olha um exemplo, carbono. Carbono na 4A ou na 14, 4 elétrons. Não é toda essa coluna, porque ligação covalente é só a metal, então é carbono, silício e germânio. Vão ter 4 elétrons para fazer a ligação covalente. Então, a gente vai ver logo à frente o porquê que só metais e hidrogênios fazem parte da ligação covalente. Então, deu para sacar, né? Olha, 14 termina com 4 elétrons. 15 termina com 5 elétrons. Um detalhe. Isso aqui é 18, família 8A. Toda essa coluna são estáveis. São 8 elétrons. Não precisa fazer ligação com ninguém. Já são elementos estáveis. Tá? Então, um exemplo. Carbono é 4 elétrons. Para ficar estável tem que ter 8. Falta quanto então para dar 8? Falta mais 4. Então, o carbono precisa de fazer 4 ligações para ficar estável. Nitrogênio precisa de fazer 3 ligações para ficar estável. Porque ele é 5 elétrons, né? E por aí vai. Então, saindo disso, vamos fazer um exemplo simples. CO2, que é o dióxido de carbono. São 2 oxigênios e um carbono. Carbono no centro para ficar fácil de fazer ligação. E na geometria molecular vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Então a gente vai ter que saber quantos elétrons tem o oxigênio e quantos elétrons tem o carbono. Carbono a gente viu que são 4, eu já até adiantei já. Carbono a gente viu que são 4 elétrons. O oxigênio a gente vai lá na tabela e olha. Onde está o oxigênio? Aqui, ó. No 16 tem 6 elétrons. Então o oxigênio tem 6 elétrons, o carbono tem 4. 6 bolinhas,
4, 6 bolinhas. Então eu sei que o oxigênio precisa de 2, o outro também precisa de 2 e o carbono precisa de 4 ligações. Então faço o compartilhamento do carbono com o oxigênio da esquerda, compartilha 2, e com o oxigênio da direita compartilha mais 2. Ambos ficam estáveis. Pronto. Essa é a teoria do octeto. Ligações covalentes. É uma ligação química caracterizada pela partilha de um ou mais pares de elétrons entre átomos. Aqui nos exemplos da teoria do octeto a gente só estava fazendo ligações covalentes, que é de compartilhamento, de partilha. Essa é a teoria do octeto. Essa é a ligação covalente. Existe a ligação iônica, mas como o PET não focou nela, e a ligação iônica já foi aprendida no primeiro ano, todo mundo aprendeu isso. Vocês podem não lembrar, mas sempre tem ligação covalente e ligação iônica no primeiro ano. Então, eu vou focar só na covalente. E a covalente tem as suas características. Quais são? São ligações entre dois átomos de hidrogênio ou um átomo de ametal com hidrogênio, ou entre átomos de um mesmo elemento químico, desde que seja metal, ou entre átomos de elementos químicos diferentes, desde que sejam metais. O que é a metal? Olha, matéria, acho que do primeiro ou nono ano também. O que é a metal? Toda tabela periódica tem uma legenda. A legendinha aqui, ó, é colorida. Então, o que fala? Os amarelos são metais, os vermelhos metais também, os laranjados semimetais e os azuis gases não metais. Não metais são ametais. É a mesma coisa eu dizer ametais. Então, o que a gente viu na ligação covalente? Que ela só é feita entre hidrogênios e ametais, ou ametais, ametais, ou hidrogênios e hidrogênios. Então, ela é só feita entre hidrogênio e esses elementos aqui, ó, os laranjados e azuis. Só esses fazem a ligação covalente. Então, essa é a característica das ligações covalentes feitas na teoria do octeto por método de compartilhamento. Simples demais. Um exemplo aqui, ó, água, H2O. A gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons, o hidrogênio 1. Tá com dúvida? Olha aqui na tabela. Oxigênio 16, termina com 6, oxigênio 6 elétrons. Hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, falhou um elétron. Fácil. Então, sabendo que o oxigênio são 6 elétrons, quanto que falta para ele ficar estável? Falta mais 2. Por coincidência, eu tenho um hidrogênio de cada lado, ele vai compartilhar, ficou estável. Porém, o hidrogênio não. Por que não? Então, vou até deixar um meme aqui, ó. Aí que está o segredo do hidrogênio, ele é especial. Com exceção do hidrogênio, ele é o único que não faz ligação que não fica estável com 8 elétrons. Ele fica estável com apenas 2. 2 elétrons basta para o hidrogênio ficar estável. Só o hidrogênio. Os demais tem que ter 8. Tem que ter 8 para ficar estável. Beleza? Então essa é a ligação covalente. Agora, fórmula estrutural é só para aprender que a gente está acostumado em fazer bolinhas e circular, né, para demonstrar o compartilhamento. Mas a gente pode fazer um risquinho mais econômico. Faz um risco, já simboliza que eu estou compartilhando elétrons. Que eu tenho um elétron compartilhando com outro aqui. Um risco simboliza isso. E a gente fala bolinha, não é o correto. O correto é falar notação de Lewis. Essas bolinhas são as notações de Lewis. Fórmula estrutural são esses risquinhos. E aqui vem o bond line, que é a fórmula de traços. Vou até pegar uma caneta aqui para
fazer um exemplo. Vocês vão ter que interpretar que cada traço significa que eu tenho um carbono e uma certa quantidade de hidrogênio. Olha a fórmula molecular, olha, são 4 carbonos, C4H10O. O O está muito fácil, já aparece, o O tá, mostra aqui, ó, um oxigênio. Agora eu não vejo que eu tenho 10 hidrogênios e nem vejo que eu tenho 4 carbonos. Como que eu vou saber quantos carbonos eu tenho? Só contar as pontinhas aqui, ó. Essa pontinha aqui é um carbono. Essa outra pontinha aqui, outro carbono. Essa outra pontinha aqui, outro carbono. E essa outra pontinha aqui, outro carbono. Tem 4 carbonos. No meio aqui é o oxigênio. Não vai ter carbono nesses pontinhos por causa do oxigênio. Então, 4 carbonos, C4. Agora, quantos hidrogênios eu tenho? Eu sei que o carbono são 4 elétrons, né? A gente não viu na tabela periódica. Falta quanto para ficar estável? Mais 4. Esse carbono é uma ligação aqui. Então, ele já era 4 elétrons, já fazendo uma ligação, vai para 5. Falta quanto? Falta mais 3 ligações, mais 3 hidrogênios, então. Esse carbono são 4 elétrons e faz 2 ligações aqui. Então, falta mais 2 elétrons, mais 2 hidrogênios. Aqui não tem porquê. O oxigênio são 6 elétrons. Precisa de mais 2 para ficar estável. Então, ele já está ligado a 2. Tá ok, não precisa de hidrogênio aí. Esse carbono são 4 elétrons. Já tem 2 ligações. Falta mais 2 hidrogênios. Igual esse aqui, né? E esse da ponta é igual a esse da ponta. Precisa de mais 3 hidrogênios. Só contar, olha. 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Pronto, hein? C4, que são 4 carbonos, 10 hidrogênios, 1 oxigênio. Isso é a fórmula de traço. Isso vocês vão ver bastante. Então, sabendo disso já para adiantar, né? Então agora vamos entrar na matéria mesmo, geometria molecular, que é formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Essa forma baseia-se na maneira como os átomos que compõem a molécula devem apresentar. Mais de 2 átomos estão dispostos em torno do átomo central. A geometria molecular tem um arranjo específico e cada tipo de arranjo tem um nome. Nós vamos ter bastante nome. Nós vamos ter a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica. Cada arranjo vai ter cada geometria vai ter um arranjo específico, e esse arranjo específico é que vocês vão aprender a identificar ele. Igual geometria linear. É simples, quando você vê 2 átomos, é uma geometria linear. Não tem como formar um formato específico. Então, 2 átomos ligados, apenas 2, é a geometria linear. Ou, no caso de 3 átomos, desde que não haja nuvem eletrônica. O que é nuvem eletrônica? É os elétrons que ficam sobrando sem ligação. Ou carbono. São 4 elétrons. Carbono é o elemento central aqui. Ó. Carbono são 4 elétrons. Só que aqui ele está compartilhando os próprios 4. Então ele não tem elétron sobrando. Então ele não tem nuvem eletrônica. Ele se encaixa nesse quesito. E essa molécula que é o disulfeto de carbono fica, olha, linear. Geometria angular. Essa ligação apresenta obrigatoriamente uma ou 2 nuvens eletrônicas não ligantes. No caso do átomo central, que é o oxigênio. Por que o oxigênio fica puxado para cima? Igual aqui não. Aqui não fica.
E aqui fica, ó. Ambos são 3 átomos. Só que aqui não tem nuvem eletrônica não ligante, porque todos estão ligados aqui, ó. Já o oxigênio não. O oxigênio são 6 elétrons, só está compartilhando 2, está sobrando 4 aqui em cima. Esses 4 geram a repulsão puxando o oxigênio para cima. Por isso forma esse pequeno ângulo. Por isso forma essa geometria angular. No 3D a gente vai ver melhor esses detalhes. Geometria trigonal plana. Formato de... Tem um formato de triângulo, é tipo um triângulo, só que plano. Tá? A gente vai ver no 3D também. O 3D mostra bem isso. Ela constitui quando se tem 4 átomos, chamado de molécula tetratômica, 4 átomos. Nessa estrutura não há nuvem eletrônica não ligante. Por isso ela é plana. Não tem nuvem eletrônica sobrando. Todos estão ligados. Agora a piramidal. A piramidal são também 4 átomos. Não forma essa plana porque ela tem a nuvem eletrônica ligante. Ela tem uma nuvem eletrônica ligante, faz essa repulsão, faz esse formato. Mesmo tendo 4 átomos, ela gera essa angulação e vira no formato de uma chamada geometria piramidal. Olha, 4 átomos, uma é plana, outra não, por causa da nuvem eletrônica ligante. Quer saber qual que é? P de fósforo ligado a 3 hidrogênios. Vamos ver quantos elétrons tem um fósforo. Fósforo é o P. Olha, fósforo são 5 elétrons. Tá no 15 aqui, né? Final 5 elétrons. Fósforo são 5 elétrons. Então, tá ligado em 3. Tá sobrando 2. Sobra 2 elétrons não ligantes aqui que vai repulsar ele para cima. Então, por isso ele não fica plano igual a trigonal plano. Ele vira uma geometria piramidal. Geometria tetraédrica. Ela é chamada de tetraédrica, mas tem 5 átomos, né? Cujo átomo central não apresenta nuvem eletrônica. Todos estão ligados. A bipiramidal. Essa geometria bipiramidal, quando ocorre com 6 átomos, contou 6 átomos, bipiramidal. Quando não tem nuvem eletrônica não ligante. O fósforo não era 5? Aqui ligado a 5. 5 hidrogênios. Geometria octaédrica. A gente fala octa, lembra 8, né? Mas ela é quando há a presença de 7 átomos. Quando há 7 átomos, geometria octaédrica. E aqui tá os 3D, mas eu vou mostrar no software aqui que vai ficar mais fácil de entender. Ó. Essa é, se não me engano, é trigonal plana, né? Angular, olha. Por que dela angular? Vou deixar aqui, ó, para mostrar para vocês. Com essa lista aqui, ó. Essa é angular, essa é trigonal plana. Então, vamos ver aqui no software. Olha aqui a angular. Não é angular, olha. Correto, geometria angular. 3 átomos com um átomo central. Tem uma certa angulação, se eu tentar puxar não dá certo por causa da repulsão. Ó. Sempre mantém a mesma angulação. Fica
fica mais fácil no software enxergar o formato do que num plano, num papel. Vamos ver outro exemplo. CO2, olha. Essa CO2 é mais fácil. Qual que seria? Essa é mais fácil. Seria a linear, né? Onde não há nuvem eletrônica não ligante nesse átomo central, que é o CO2. Esse carbono central aqui não tem nuvem eletrônica não ligante, fica linear, não forma angulação. Eu posso até puxar que não tem como por causa da repulsão dos elétrons. Ela vai sempre permanecer linear. Outro exemplo aqui. Essa é outra angular, né? Outro exemplo, esse é linear. Aqui, qual seria essa? Essa seria trigonal plana. Tá retinha, né? Não há nuvem eletrônica não ligante. Ela fica assim. Não consigo juntar um átomo no outro por causa da repulsão dos elétrons. Então vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo. Essa aqui. Aí, essa é interessante. Olha. 4 átomos, né? Mas não é a trigonal plana. Olha a diferença. Por que não é trigonal plana? Não tá plano mais. Ela tá com formato de tipo uma pirâmide. Isso aqui, ó, geometria piramidal. 4 átomos, porém com a nuvem eletrônica não ligante. Nesse caso é o NH3, esse azul é o nitrogênio. O nitrogênio é na família 4A, né? Não, 5A. Então são 5 elétrons. Ele está compartilhando 3, está sobrando 2. Então tem 2 elétrons aqui em cima do nitrogênio que está puxando ele para cima aqui, ó. Por isso que dá essa diferença, não fica plano. Não viraria uma trigonal plana. Ela viraria uma piramidal. Então no 3D a gente enxerga melhor isso. O bacana do 3D é isso. Então, sabendo disso, sabendo disso, agora é só resolver os exercícios. Ficou mais claro um pouco, espero que tenha clareado um pouquinho que sobre geometria molecular o pessoal costuma ter uma certa dificuldade, mas espero que tenha me clareado um pouco. Vamos só revisar rápido aqui. Só revisar rápido aqui para vocês. Como é o primeiro vídeo, a gente costuma quebrar a cabeça com isso, mas beleza. Então, octaédrica. Lembra 8, mas tem que ter 7 átomos. Piramidal. É uma molécula hexatômica, ou seja, tem 6 átomos. Tetraédrica. Fala tetra, mas ela tem 5 átomos. 5 átomos. Geometria tetraédrica. Piramidal. Aquele esquema lá da pirâmide. Né? Não é nada de... Eu ia falar o nome de uma empresa que faz pirâmide, mas é melhor nem comentar, mas beleza.
geometria bipiramidal. É uma molécula onde há uma nuvem eletrônica não ligante. E aí ele tem essa formulação. No caso de exercícios, vai te dar, vamos supor, só te dar a fórmula, não vai te dar o desenho. Você vai ter que imaginar que fósforo, no caso fósforo aqui, o fósforo tem 5 elétrons, correto? Se o fósforo tem 5 elétrons e está ligado a 3 hidrogênios, está sobrando 2 elétrons. Eu sei que a característica da geometria piramidal é sem 4 átomos e desde que tenha nuvem eletrônica não ligante. Se o fósforo é 5 elétrons, está ligado a 3 hidrogênios, está sobrando 2 elétrons. Está sobrando uma nuvem eletrônica de 2 elétrons. Então é uma característica de geometria piramidal. Vou fazer um exercício aqui com vocês que vai ficar melhor de entender. Esse exercício 1, vocês vão ter que imaginar a geometria molecular do CoCl2, do CO e do Cl2. E aí é só marcar a alternativa respectiva aí da análise de vocês. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão ter que imaginar aqui, ó, qual é a fórmula de geometria molecular de cada molécula aqui e fazer a relação com as colunas. E aí marcar a alternativa correta. Aqui também, a que for verdadeira, vocês vão somando e no final tem uma somatória total. Aqui é a mesma coisa, vocês vão marcar com X na alternativa correta. E esse aqui é o que eu vou fazer com vocês, ó. Considerando a molécula de amônia, assinala a alternativa correta. E aí eu tenho que saber qual que é a molécula da amônia. Aqui, ó. A molécula da amônia é o NH3. Tem esse formato, né? Então, e aí a gente vai julgando aqui. A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular? Não, que ela não é um tetraedro. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam, já errou aqui, olha, 2 átomos de hidrogênio, não, são 3, pronto. O centro da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio é ocupado pelo par de elétrons livres. Está falando que o centro é formado pelo nitrogênio e hidrogênio, não, só o centro é só o nitrogênio. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Os átomos de hidrogênio ocupam o vértice de um triângulo equilátero. Um triângulo de mesma angulação. Isso é verdade. Os átomos de hidrogênio que estão ao redor aqui ocupam vértices de mesma angulação. Então, cara, a resposta correta seria a D. E só marcar aqui. E a questão te dá o nome de uma substância e você tem que imaginar a fórmula molecular. Imaginando a fórmula molecular, imaginar a fórmula, a geometria molecular dela, para aí começar a entender os exercícios. E só, eu vou preparar a aula da segunda semana e nos vemos até a segunda semana.